Um texto bem conhecido, ao qual o próprio Cristo fala. Aleluia. A respeito de dois caminhos. Dois caminhos esses que nós, como cristãos, devemos seguir, trilhar e buscar caminhar com excelência. Passamos ali. Verso 13 diz assim, a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que as encontram. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Tua palavra, como sempre, viva e eficaz em nossas vidas. Sim, meu Deus. Abre, Pai, nossos corações para que possamos receber a tua mensagem diretamente do teu trono, Te servir. aonde tu estás sentado. Nacional, Pai, direciona os nossos ouvidos para a tua palavra, Em nome de Jesus. e que eu, Pai, seja instrumento de tuas mãos, Sim, meu Deus. para que não venha falar pela carne, mas sim pelo teu Espírito. Sim. Eis-me aqui para transmitir a tua mensagem, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos sempre em gratidão. Amém. Amém. Jesus, quando fala em dois caminhos, ele é muito direto no que ele quer falar. Hoje nós vamos aprender sobre 3 fases na nossa vida espiritual. 3 fases que são cruciais para a nossa caminhada. Como diz o texto, há 2 caminhos, um largo e um estreito. Os 2 versículos falam de uma coisa em comum, que ambos os caminhos existe uma porta. Só que a gente sempre, na nossa concepção, queremos o melhor, queremos sempre nos dar bem. Mas esse caminho, ele depende justamente dessas 3 fases da nossa vida espiritual para determinar qual caminho e qual porta nós vamos caminhar e entrar. O fato é que se há caminhos, temos que permanecer caminhando. E se há uma porta de obrigatoriedade de nossa parte, abrir e entrar. Se eu chegar e perguntar para a igreja qual é o caminho e qual é a porta que você deseja, creio que todos dizem não. O caminho estreito, é a porta estreita. Mas somente o desejo não vai definir se realmente você vai por esse caminho e vai entrar por essa porta. E são exatamente essas 3 fases, 3 estágios na nossa vida espiritual que determinam exatamente o caminho e a porta que nós vamos caminhar e entrar. A vida de todo cristão passa por 3 fases diferentes antes da conversão: novo nascimento, que é a conversão, e santificação, e ao longo delas, a pessoa sempre está inteiramente dependente da graça de Deus. Mas nessas 3 fases, vamos entender como funciona. A primeira fase, irmãos, é antes da conversão. Antes do momento em que a gente vem até a casa do Senhor e confessa que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E foi Ele que derramou sangue por cada um de nós. Algumas pessoas
criadas na igreja cristã podem não ter noção clara de como era a sua vida antes de se converterem a Jesus. Provavelmente foram se convertendo aos poucos e meio que sem perceber. Isso mencionado a pessoas que já nascem em berços cristãos. Pessoas que desde a infância vai crescendo dentro da igreja ao qual prega o Evangelho de Cristo, e desde criança participa de todo o trabalho da igreja, frequenta os cultos, participa de algum ministério. Essas pessoas, às vezes, ao longo da vida, ela vai se moldando sem sequer perceber. Mas outras pessoas, a fase anterior da salvação é um momento obscuro da vida, marcado por crises existenciais. Aí certo dia elas ouvem o Evangelho de Jesus e mudam de rumo. E a primeira fase, para muitos aqui, creio eu, que não era convertido, inclusive eu que estou aqui, até o momento em que eu vim à casa do Senhor e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu até achava que era só chegar aqui e no momento, no final do culto, na hora do apelo, levantar a mão de uma forma emocionada e dizer: eu quero aceitar. Só que, irmãos, falar da boca para fora é muito fácil. Falar em meio a uma emoção, agir com a emoção, é uma forma de agir em piloto automático. Mas como eu, e creio que alguns irmãos vieram até a casa do Senhor para confessar que Ele é o Salvador, provavelmente tenha chegado aqui da mesma forma. Porque às vezes a gente vem até a casa do Senhor por necessidade. Às vezes a gente está passando por um momento de aflição ao qual a gente tenta sair e não consegue. E alguém chega com um convite: ei, irmão, vamos até a casa do Senhor, vamos assistir o culto. E a pessoa em desespero, em uma agonia só, fala: eu vou. Quem sabe Deus fala comigo. Só que quando a gente olha para trás, o nosso antes, quem éramos antes de conhecer Cristo, porque eu me converti aqui na casa do Senhor no ano de 2012. Porém, eu vim ter a minha conversão em 2016, 4 anos mais tarde. Por que eu falo isso? Eu falo porque eu vivi isso. Eu sei hoje como é que funciona. Mas só que até então, até o momento, até eu chegar à casa do Senhor e me converter, eu não fazia ideia de quem de fato era Jesus Cristo. Assim como muitos vêm à casa do Senhor apenas por vir, apenas porque gosta de vir, apenas porque tem amizade com alguns irmãos e que termina aceitando a Cristo, levanta a mão na emoção e continua vindo, mas chega um certo momento em que simplesmente some. Por quê? Porque ainda não houve conversão. E isso é muito perigoso. Porque no momento em que a gente percebe que estamos convertidos ao Evangelho de Cristo, automaticamente a gente tem outras atitudes. Mas aí você imagina, e antes de eu chegar à casa do Senhor, quem eu era? O que eu pensava? Como eu agia? Como eu andava? Como eu me relacionava com as pessoas? Qual era o meu vocabulário? Aí isso passa a ser um pouco notório. E a gente vem até a casa do Senhor, a primeira vez como visitante,
vem a segunda vez, e vem a terceira vez. Tem pessoas que levam meses para simplesmente se render aos pés de Cristo. Algumas pessoas demoram mais, outras são mais rápidas. Porém, a conversão não acontece de imediato. A conversão ela é um processo que, até o momento, a gente, quando vem do mundo, quando a gente vem do costume mundano, nós chegamos à casa do Senhor com uma pilha de bagagem que não serve. E essa pilha de bagagem só vem para nos atrapalhar. E é exatamente essa pilha ao qual, quando a gente chega à casa do Senhor, colocamos em frente exatamente a cadeira onde nós sentamos, fazendo com que atrapalhe a nossa visão para Cristo. Isso quando não tem um outro irmão que fica no meio da pregação, no meio do louvor, fica chamando a atenção e fala: oi, você lembra de tal coisa, e começa a conversar no meio do culto, tirando a nossa atenção. E isso atrapalha, porque às vezes você vem com um amigo muito chegado, que ele não consegue ficar calado e quer falar com você, e de uma forma termina atrapalhando e atrasando a sua conversão. E essa fase do antes é algo que a gente tem que se apartar. Mas sem dúvida, sempre há um período anterior à conversão, mesmo que não seja possível a data exata em que essa transformação ocorreu. Agora, a doutrina cristã ensina que antes da conversão, a pessoa estava entregue à sua própria natureza, que tende para o pecado. E isso vale para todos, sem exceção. Ou seja, quando chegamos à casa do Senhor, chegamos de uma forma desconcertada, fadados a nós mesmos. Porque o ser humano ele já é pecador por natureza. Então, se a gente parar e prestar atenção, ao qual a gente sempre der ênfase àquilo que nós almejamos, àquilo que nós adoramos de nós mesmos, é impossível existir a conversão. É impossível você simplesmente iniciar um relacionamento com Deus. E isso, às vezes, pode levar semanas, meses, anos, como eu demorei 4 anos para entender o que de fato era o Evangelho. Mas aí a gente continua. Por causa disso, ninguém por si mesmo tem a capacidade de aceitar Jesus como Salvador. Se o Espírito Santo não fizer essa aproximação, a pessoa continuará entregue à sua natureza original, ou seja, a forma humana primitiva e pecadora. A pessoa continuará entregue à sua própria natureza original. Esse trabalho do Espírito Santo é chamado, em meio ao Evangelho, de graça preveniente. Uma palavra um pouco estranha, que eu, em minhas pesquisas, tentando encontrar algo para expor qual é o tipo da graça, eu fui pesquisar essa palavra e cheguei à conclusão que é um adjetivo de 2 gêneros. A palavra preveniente, primeiro, ela tem o significado de que chega antes, ou seja, se antecipa. E no meio religioso, que é o segundo significado, ela significa que induz a prática do bem. Ou seja, essa graça nada mais é do que a graça que induz o cristão a fazer o bem. E quando a gente começa a entender
E essa segunda fase é a parte mais maravilhosa que vocês possam imaginar, que é o novo nascimento. No momento em que o Espírito Santo faz a aproximação da pessoa a Cristo e gera essa graça que induz a praticar o bem, automaticamente nós nascemos novamente como nova criatura. A graça preveniente gera uma mudança fundamental na pessoa, fazendo-a perceber ser pecadora e se precisar da salvação trazida por Jesus. Aí se dá o arrependimento e a conversão, gerando o nascimento de uma nova criatura. A partir do momento em que a gente entende o que de fato Cristo fez na cruz por nós, a gente começa a entender que o propósito dele não foi só para uma dúzia de pessoas. A gente começa a entender o tipo de amor que Cristo tem pela igreja. E no momento em que a gente passa a ser nova criatura, nós começamos a nos apartar daquelas bagagens que a gente traz. E quando a gente começa a se apartar, aquele monte de mala que está aqui na frente da gente, pilhada, empatando a nossa visão, as malas começam a sair, começam a cair por terra, e a luz de Cristo começa a brilhar perante nossos olhos. E é a partir daí que inicia um processo. Processo esse que, ao se converter, a pessoa tem acesso a uma maravilhosa bênção, que é a salvação, proporcionada pelo sacrifício de Jesus na cruz. A cruz tem seus pecados perdoados por Deus e passa para a nova fase da sua vida espiritual, onde o pecado não mais a domina. A pessoa estava espiritualmente adormecida. E no momento em que existe a conversão, automaticamente acordamos para a vida espiritual. E é justamente nesse novo nascimento ao qual a gente já começa a mudar a nossa forma de andar. É exatamente nessa conversão que a gente começa a selecionar melhor nossas amizades. É nessa fase em que a gente começa a mudar o nosso comportamento, as nossas vestes, porque a gente começa a entender que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí você tenta imaginar como é que Deus olha para nós. Se por várias vezes nos apresentamos com vestes sujas, diferente de Josué, em um momento em que ele ficou perante o anjo do Senhor, Satanás veio para acusá-lo e acusa ele de que ele está com vestes sujas, mas Deus já havia chamado. Naquele mesmo momento, Deus vê o coração de Josué e sabe que, por mais que ele estivesse com vestes sujas, ele seria extremamente importante para terminar e conduzir aquele povo a entrar na terra prometida. Tem um fato ao qual Satanás, quando quer nos acusar, primeiro ele vai olhar para o nosso passado, quem éramos antes. Igual fez com Josué, começou a apontar o passado de Josué, mas Deus fala, ele era assim. E
na mesma hora Deus ordena que o anjo leve ele, retire todas as vestes sujas e coloque nele vestes novas. Semelhantes somos nós, irmãos. Quando chegamos à casa do Senhor, chegamos aqui com vestes sujas, chegamos de uma forma desconcertada. Deus olha para a gente e fala: poxa, esse meu filho está tão sofrido, eu não quero assim. Porque a vontade de Deus é que cada um de nós, no grande dia, estejamos lá junto a Ele, só para louvar Ele, só para cultuar Ele, para exaltar o nome dEle, porque Ele é merecedor de toda a glória. E no momento em que a gente não tem mais a dúvida de que de fato nos convertemos, porque na conversão, a nossa conversão, ela não vai acontecer de forma instantânea. De acordo com a nossa caminhada, ela vai se restaurando o nosso espírito, a nossa alma, ela vai sendo renovada a cada dia. Por quê? Porque nós passamos a criar o hábito de ler a palavra, algo que ultimamente eu tenho falado muito. É necessário que a igreja crie o amor de ler a palavra de Deus. É quando amamos a palavra de Deus que a gente entende quem de fato é o nosso Salvador. É amando a palavra que a gente sabe o amor que Ele tem. Não é que tinha, Ele tem por cada um de nós. E mesmo a gente sendo falho, a gente tropeçando, a gente caindo, se levantando, caindo, levantando, Ele está lá, com a mão estendida. Sempre Ele está lá. Somos falhos, sim, porque somos humanos. O ser humano, ele é fatal a pender para o lado pecaminoso. Por isso é necessário existir a conversão. Não tenho dúvida em afirmar que esse é o momento mais importante da vida de qualquer pessoa. Nenhuma conquista tem maior valor. E isso somente é possível porque a graça de Deus é quem nos salva. Conforme alguns costumes evangélicos, é a graça salvífica de Deus que nos tira do lamaçal e nos coloca em um lugar ao qual o próprio Deus se agrada. E é essa graça salvífica que nos faz criar a nossa comunhão com o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa graça que nos conduz para o caminho certo. E alcançando essa conversão, às vezes de imediato, às vezes dias depois, semanas depois, meses depois, se inicia a terceira fase da nossa vida espiritual. E a gente para observar qual seria a terceira fase. É a fase da santificação. O momento em que a gente passa a entender como de fato é o Rei, quando a gente realmente conhece o nosso Salvador, de forma automática e espontânea, nós mesmos, sem que ninguém imponha nada, nos obrigue a nada, automaticamente passamos a iniciar a terceira fase, que é a santificação. Será que a pessoa que se converteu
passando pela primeira fase de quem era, passando pela segunda fase, sendo convertida, ela vai deixar de pecar? De forma nenhuma. Mesmo a gente nos libertando de quem éramos no passado, abandonando as coisas mundanas, nos convertendo, criando amor pela palavra, amando a Cristo, nosso Salvador, somos propícios a pecar, porque também somos humanos, nós erramos. Mesmo tendo acordado espiritualmente, o pecado ainda é uma realidade presente em nossas vidas. Há hábitos arraigados que não desaparecem com facilidade. Agora a pessoa convertida passa a ter a perspectiva diferente dos próprios pecados, passa a ficar incomodada quando peca, se arrepende e pede perdão e, sobretudo, luta para não errar novamente. Amém. Ou seja, éramos extremamente errados perante Deus, encontramos o caminho da casa do Senhor, viemos até a casa do Senhor, aceitamos Cristo. Tempos depois, percebemos que já não somos mais o mesmo, porque nossos hábitos mudam, nosso comportamento muda, nossa concepção muda, a nossa visão perante todas as coisas ao nosso redor muda, e automaticamente a gente passa a entender o que de fato é o pecado. Mas mesmo sendo propício ao pecado, porque por sermos falhos, no momento em que a gente comete um pecado, de imediato identificamos e nos arrependemos. Aí se entende que esse é o momento que se inicia o processo de santificação. Quando você começa a ver o pecado em qualquer lugar, aquilo já começa a nos incomodar, de uma forma que quando a gente olha, ao invés de a gente falar, poxa, tu está errado, rapaz, não é assim. Não, sabe o que a gente fala? Que Deus tenha misericórdia. O Espírito Santo chega ali com providência e resgata aquela alma. Porque Jesus, se fosse para Jesus escolher a quem estava bem e a quem não estava, ele não teria ido verter o sangue dele na cruz. Ele apenas selecionava: quer você e você. Vem para cá, os outros ficam aí. Não, ele foi na cruz por todos. Para o justo e para o injusto. Assim como está em Eclesiastes, onde fala que o sol nasce para todos, para o justo, para o injusto, para o rico, para o pobre, porque é uma graça que ela é universal. Mas aí, quando a gente inicia o processo de santificação, ao invés de a gente acusar o próximo, ao invés de a gente falar mal do próximo, a gente ora para que Deus restaure ele, traga ele para a essência original, traga ele para o rei. No momento em que a gente inicia a nossa fase de santificação, ao invés de a gente maltratar o ímpio, não é nem o ímpio, a gente vai até o ímpio, dá um abraço nele e fala: Jesus te ama. Porque Cristo, ele não olhou para o erro da humanidade, ele apenas veio cumprir uma ordem do Pai, que foi dar uma chance a cada um de nós. E cabe a cada um de nós buscar essa salvação. Todo aquele que usa a sua língua para amaldiçoar a lei
tudo aquilo que você proferir, tudo aquilo que você maldar, retorna para você. É o que é conhecido também como a lei do retorno. E quando a gente está em um processo de santificação, a má língua já não existe. A única coisa em que a gente vai se incomodar é com o pecado, mas não com o pecado. Porque Cristo, Ele odeia, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecado. E Ele é o nosso exemplo. Cristo, Ele é o formato perfeito ao qual a gente deve imitar. Porque quando a gente passa a observar todo o ministério de Cristo, Ele nunca fala mal de ninguém. Ele exorta para ensinar, mas nunca para humilhar, nunca para desmerecer. Muito pelo contrário. É por amor à igreja que Ele cuida, que Ele ama. Tudo isso é fruto de uma mudança interior que torna a pessoa desconfortável diante do pecado. A Bíblia chama esse processo de melhoria contínua de santificação. O cristão começa a se santificar ao se converter e vai continuar nessa caminhada por toda a sua vida terrena. Continuará sempre a fazer progresso, mas nunca irá alcançar a perfeição. Ou seja, igual os 10 leprosos que, quando percebem que Jesus vai passando, e eles clamam: Senhor, tem piedade de nós. E eles esperando uma atitude de Cristo, de na hora, de imediato, porque eles ouviram falar que aonde Jesus chegava acontecia milagre. Os 10 pensaram: poxa, vamos pedir que a gente vai ficar curado, a gente volta para casa e fica tudo ok. Mas eles, quando chegam até Cristo, a primeira coisa que acontece é que os apóstolos começam a repreender Cristo. Você imagina a situação? Os apóstolos falam: mestre, por favor, ele é impuro. Ou seja, os apóstolos esquecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não lembram que o Cristo é aquele que veio para curar, é aquele que veio para libertar e veio para salvar. Aí você para e pensa, no momento em que os 10 ficam perante Jesus, ele fala: olha, voltem, olha a ordem que já está, voltem e vá até o sacerdote e apresentem-se a ele. Aonde que o impuro, para entrar na cidade, deveria entrar em gritos para anunciar que ele estava entrando, porque a lepra ela era contagiosa até pelo vento, e na época não havia tratamento. Mas aí vocês imaginam, eles saíram de perto e disseram: poxa, ele não tem esse poder todo, e começaram a retrucar. Só que conforme eles iam caminhando, quanto mais eles caminhavam em direção aos sacerdotes, mais limpo eles ficavam. E é justamente essa caminhada de santificação que nós, cristãos, temos que fazer. Amém. Caminhada essa que quanto mais, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo errando, mesmo pecando, a gente continuar caminhando em direção ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo, nós ficaremos cada vez mais limpos. E quando Jesus voltar e chegar e ver a igreja dele sem mácula, ele irá se agradar e vai abraçar a igreja e vai levar com ele. Não vai dar tempo nem de piscar. E esse é que é o fato. Mas aí, e o porém? Os 10 leprosos, se eles chegassem leprosos na sinagoga onde estava o sacerdote mandava matar ele de imediato, porque era proibido de impuro entrar na sinagoga. E exatamente no
meio do caminho, eles percebem que estão ficando limpos. Só que onde eles estavam não tinha só israelitas, tinha também povos estrangeiros com lepra. E isso faz uma menção também, o que Cristo fez na cruz por nós, não foi só para Israel, mas para toda a raça humana. Porque foi através do sangue dele que ele redimiu a todos, os que já haviam morrido, os que eram viventes na época, e nós hoje estamos vivendo nesse tempo, e os que ainda vão nascer. Para você ver a dimensão do amor de Cristo. E no momento em que um deles, dos 10, percebe que tem que ir à sinagoga, era proibido o samaritano entrar em Israel. Se ele entrasse, por mais que ele estivesse limpo, ele seria apedrejado em praça pública. Aí a Bíblia relata que só um volta para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E é exatamente esse samaritano. Nós não somos israelitas, somos brasileiros. Semelhante ao samaritano, para Israel, o povo que Deus escolheu, nós somos estrangeiros. Mas Jesus não veio só para os israelitas, veio por nós também. E somos nós também o povo de Deus, pela misericórdia de Deus, fomos inseridos no reino através do sangue de Cristo. Amém. E é semelhante aos leprosos que devemos fazer no momento em que começamos a nossa fase de purificação espiritual. A Bíblia chama de obras os resultados positivos desse processo de mudança interior, ao avanço na estrada da santificação. E as obras são o termômetro da presença da fé que salva. Não são elas que salvam, mas sua falta indica que a fé salvífica não está presente de verdade. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa conduta, a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente se comporta, a forma que a sociedade de ímpios vê em nós, é o que define quem somos. Quando a gente chega na casa do Senhor, procuramos a santidade. E lá fora, como somos lá fora? Será que da mesma forma que a gente se comporta aqui, da forma que a gente age aqui, é do mesmo jeito lá fora? Com compaixão ao próximo, com amor ao próximo, transmitindo a luz que provém de Cristo? Porque a própria palavra diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E nós, como cristãos, temos a honra, deveria ser a obrigação, mas temos a honra de ser exemplo, imitando a Cristo, em formato perfeito para a sociedade. Porque a sociedade, ela só almeja aquilo que agrada a ela. Infelizmente há uma trave nos olhos de muitos, ao qual não quer ver Cristo. Porém, quando uma pessoa lhe conhece, quando você era ímpio, logo após você se converte, você já não age mais, você já não é mais aquela pessoa de antes, e vê que há uma diferença e percebe que você tornou-se uma pessoa melhor, aquela pessoa, por mais que ela não diga, mas ela vai ficar com aquela sensação: poxa, eu queria ser igual. Qual será o segredo? O segredo é que ela possa até não entender de
Mas quando a gente passa a nos converter ao Evangelho de Jesus, quando a gente passa a caminhar de forma correta, as pessoas começam a ver refletido em nós as atitudes de Cristo, mesmo sendo pecador, mesmo caindo, mesmo tropeçando. E essa é a ideia. O Espírito Santo tem um papel fundamental no processo de santificação. É através do trabalho dele que o cristão é incomodado quando peca, é incentivado a se arrepender, a corrigir seus caminhos. E essa ação do Espírito Santo é chamada pelo jargão teológico, a graça santificadora. É quando você já reflete a imagem de Cristo. É quando você já transparece a cópia do nosso Salvador. E se eu perguntar à igreja, em que estágio você está? Qual é o estágio que você se encontra hoje? Respondam para vocês mesmos e tentem identificar o que é necessário para continuar indo adiante em busca da perfeição. Por mais que não consigamos alcançá-la, mas quanto mais a gente procura ficar mais parecido com Cristo, mais chances de ser levado junto com a igreja nós temos. E Cristo está pronto. Ele está pronto. A própria palavra já fala que quando Ele vier, não vai dar tempo nem de você calçar o chinelo. Ele vai chegar tão rápido, Ele vai levar tão rápido a igreja, que em Apocalipse 7 fala que no momento em que Ele vier, não mais dará tempo para nada. Quem já se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu e ficar, não vai ter mais jeito. Então avalie-se. Identifique como é que está a sua caminhada. Em qual fase você